Eu acho que esse episódio não tem maneira melhor da gente começar do que não sendo com dois grandes pensadores, né, dos anos 90 e 2000, eles que entregaram tantas reflexões, marcaram uma geração de fato. Foi uma época que a galera se interessou muito por filosofia. E aí, com isso, eu trago aqui uma estrofe célebre, que é, é bem assim que estou, é tudo que restou. Eu tive que escolher entre eu e te perder. Que pena, tudo acabou. É com essa frase dos filósofos modernos Sandy Júnior que começamos esse episódio. Mais um, mais um, mais um, Mais um, o podcast. Ai, meu povo, vocês amaram esse começo? Aí a gente trouxe esses. Eu me inspirei num professor meu, que ele fala da filosofia. Vai fazer sentido, hein? Caraca, eu não imaginei que ia fazer sentido, vai fazer. Mas ele fala da filosofia galisteana, que tem a Adriane Galisteu, né? Aí ele fala assim: não, gente, é porque assim, tudo mudou, né? A gente tem que falar, assim, igual conforme ele fala sobre como as coisas realmente não mudam. Como a nossa grande filósofa Adriane Galisteu já falou, minha vida mudou completamente, deu uma volta de 360 graus. Só que você dá uma volta de 360 graus, você volta pro mesmo lugar. Então, assim, deu, deu uma mudança mesmo, vamos refletir. Mas nos faz entender que a vida é cíclica. Sim. Que ela precisa ser cíclica para que a gente consiga continuar seguindo, né? E aprendendo e seguindo, enfim. Como que você lida com o encerramento de ciclos, com essas coisas assim? Eu confesso que eu já sofri muito de entender, né? Mas assim, né? Tem ciclos diversos que se encerram. Tem ciclos que é inevitável eles se encerrarem, tipo, escola, a gente sabe que um momento vai acabar, né? Ou faculdade, que são coisas que tem data pra acabar. E tem coisas que a gente sofre mais, por exemplo, quando a gente trata de, às vezes, relacionamentos românticos, às vezes é amizade. Então, quando eu era mais nova, eu lidava muito mal com essa perspectiva, assim, de não ter amigos. Mas, assim, o peso para um adolescente, uma criança, da amizade é completamente diferente do peso de um adulto, né? A gente consegue, exatamente, a gente consegue estabelecer melhor essas relações, né? Então, assim, eu sofria muito, mas eu acho que hoje em dia eu já tenho um processo de amadurecimento. Ai, como eu sou madura. Mas de entender que as coisas realmente elas têm um fim, e às vezes o fim não quer dizer que não valeu a pena, ou que não foi válido, ou que aquilo Exatamente. lá foi uma coisa horrível. Não, às vezes só chegou ao fim mesmo. E isso não apaga tudo de legal e divertido que você viveu com aquelas pessoas ou naquele lugar. Enfim, e você? Como você lida com os fins? Eu acho que a minha sensação com os ciclos, encerramento de ciclos é mais ou menos a mesma que a sua, assim, sabe? Durante a adolescência eu tinha muita dificuldade de colocar pedra e pronto, vida que segue e tal. E hoje em dia eu lido de uma forma muito mais fácil, seja com, sei lá, uma oportunidade de emprego, uma amizade, um relacionamento, enfim. Isso tudo foi sendo construído. E aí eu acho que voltando, né? Teve até um episódio que a gente fala um pouquinho sobre as burrices e os dramas do adolescente, né? Que é necessário para que a gente seja quem a gente é hoje, né? Então, às vezes, a gente precisa passar por determinados encerramentos de ciclo, porque são eles que vão preparar a gente para o que vai vir. E é aquela, né? A vida não fica mais fácil. Você que fica mais preparado para poder receber o que a vida te impõe, digamos assim. Então, tipo, eu era realmente muito de não conseguir processar. Às vezes eu tava entendendo que tem muito disso também, né? Tem relacionamentos, tem pessoas com as quais a gente convive que a gente entende muito bem quando acabou o relacionamento. E às vezes ele acaba muito antes de ser oficializado, né? Sei lá, já tá. Eu dou um exemplo de um relacionamento amoroso. Vocês já não estão mais se falando, não vão mais pros mesmos rolês. Você já tá pensando com a cabeça em outras coisas ali. Então, tipo, você não precisa de uma palavra, de um término, tipo assim, quero terminar com você pra entender que já acabou, né? Tipo, a sua consciência de que acabou vem muito antes da oficialização, né? Então, eu tinha muita dificuldade, tipo assim, eu era a que tentava, tipo, consertar tudo pra
que voltasse pro ciclo normal, né? Do relacionamento, do amizade e até de... por exemplo, de época de escola, assim, né? Tipo, tanto que as minhas amizades hoje, né? Esse é um ciclo que eu não encerrei. Nossas amizades hoje, tipo, tem muita gente que é da escola ainda, né? Mas na época, você passa a não ver mais aquelas pessoas todos os dias, você passa a ter uma rotina mais corrida e até ver os seus amigos, que inclusive são do trabalho, fora do contexto de trabalho, é mais difícil. Então, entender essas fases da vida também, como lidar com elas, é importante. E eu fui aprendendo no caminho também, né? Tipo, eu não sabia como lidar e sofria muito com términos de ciclos, assim, né? E aí eu fui entendendo que é um movimento natural da vida. E hoje em dia eu lido melhor com essas questões, assim. E você acha que o fim, porque é uma coisa que eu tava refletindo muito recentemente, porque, né, fiz 26 anos, faz pouco tempo, e aí muitas coisas mudam, e aí tem aquele papo que já teve em alguns episódios, da gente entender que quanto mais o tempo passa, mais nosso ciclo de amizade vai diminuindo, vai especificando as pessoas e tudo mais, e tudo bem. E mais uma reflexão que eu entrei é: será que eu preciso comunicar algumas pessoas que talvez o nosso relacionamento, como existia, a forma como existia, ou como a forma com a qual eu me esforçava para existir e acontecer, não vai mais existir? Porque tem relações assim que tem muitas pessoas assim, quem eu amo e prezo na minha vida e quero que esteja, sabe quem é, e sabe. A gente faz questão de demonstrar, né? Vocês, pessoas que eu adoro, que gosto muito, amo no fundo do meu coração. Vocês sabem quem são vocês. E aí tem pessoas que eu fico assim, porra, poxa, a gente viveu muita coisa legal, a gente compartilhou muitos momentos bons, mas eu preciso comunicar que acabou? Tipo, eu sei que em muitas questões existe uma responsabilidade afetiva de informar, e eu acabo atribuindo muito isso a relacionamentos amorosos, de chegar e saber finalizar, e acredito que com o tempo a gente vai aprendendo forma de fazer isso de uma maneira muito gentil. Mas tem algumas coisas que eu fico. Eu acho que a gente já entendeu que acabou. E eu não preciso comunicar que acabou assim. Eu acho que no caso de ser um relacionamento amoroso, entra muita questão da responsabilidade emocional com o outro, né? Porque às vezes o outro tá ali amando sozinho, digamos assim, e tá namorando sozinho praticamente, né? Então, eu acho que isso tem que ser comunicado. Olha, não tô mais na mesma página que você. Eu tava até conversando com uns colegas de trabalho, e aí um deles divorciou, casou com outra pessoa, e a ex-mulher dele, eles têm até filhos juntos. A ex-mulher dele namora também hoje, já teve outro filho e tudo mais. E aí ele tava falando justamente isso, que ele entendeu que acaba muito antes, tipo assim, eles já não estavam na mesma página, tava só aquela rotina monótona de cuidar dos filhos, cuidar da casa, era muito mais por convenção do que de fato por eles quererem estar juntos. E claro, não me entendam mal, porque um relacionamento amoroso, ele não se faz só de amor, né? Tem muitos outros fatores. Mas no caso deles, estava realmente, eles só estavam juntos por uma convenção social e por acharem que, deve ser assim mesmo, né? Tipo, todo mundo fala que casamento é ruim, então... E eles já tinham, tipo assim, uns 8 anos juntos, né? Casados. E aí ele falou que foi libertador os dois entenderem isso ao mesmo tempo, oficializarem e seguirem suas vidas. E aí ele até falou, né, quando eles começaram a se relacionar com outras pessoas, bateu aquela dúvida que é muito mais pela pressão dos outros, né, tipo assim, eita, ela tá com outro, como é que você tá se sentindo, né, do que de fato ele sentindo. E aí ele começou a se questionar, mas depois não, tipo, é bom que ela esteja feliz, ainda mais quando tem uma ligação assim que é a mãe dos filhos dele, né. Então acho que você entender porque exige um autoconhecimento e um conhecimento do casal também. E aí eu acho que isso precisa ser comunicado. Isso no sentido de... Meu microfone de novo. Mas ele continua gravando. Ele veio a notificação, mas continua gravando. Enfim, voltando. Então, no caso de um relacionamento amoroso, eu acho que precisa ser comunicado justamente por uma responsabilidade emocional, de entender que os dois estão na mesma página, né? Nesse exemplo que eu dei, no caso, os dois estavam, mas...
Pode acontecer de não, do cara tá ali apaixonadão e a mulher querendo, né, tipo, não quero mais isso, não quero mais viver isso. Então você precisa comunicar, né, ter essa responsabilidade. Agora de amizade, eu entendo, acho que é meio que isso que você falou também, né, gente, tipo, é um movimento meio que mais natural da vida, né, a gente tem, e não que as pessoas sejam descartáveis, tipo, no momento tal, aquela pessoa cabe na minha vida, hoje não cabe mais. Eu acho que é porque a gente vai mudando, né, as nossas preferências vão sendo outras, os lugares que a gente gosta de frequentar vão sendo outros, e com isso, tem pessoas que fazem sentido e tem pessoas que não fazem. E não é no sentido também de você pensar igual ao outro, porque eu tenho amizades que pensam de maneiras completamente diferentes. Mas a partir do momento que você não tem um alinhamento de um mínimo de coisas, né, que você tem em comum ali com aquela pessoa, ou que você queira compartilhar com aquela pessoa, aí eu acho que já é hora de rever. Ou até quando ela faz alguma coisa contra você, e aí tem gente que acaba se esforçando além, né? Tipo assim, não, foi só uma coisa e tal, vou deixar passar e tal. E aí vai indo pra um caminho que pode ser tóxico, inclusive, né? Existem amizades tóxicas também. Sim, mas também tem a questão do. Que eu acho que isso se aplica muito mais a amizades. E relacionamentos, na verdade, em geral, que tem aquela questão que às vezes parece que você procura muito mais a pessoa do que ela te procura. E Sim, aí tem a questão, tipo assim, pode ser o jeito da pessoa, pode ser o jeito dela, mas, tipo assim, é desgaste você ser a pessoa que sempre tá procurando, sempre vai atrás, parece uma parada muito unilateral, assim. E aí eu acho que aí a gente entende que, talvez se encerrou, porque se é um caminho de mão única, então às vezes é isso, né? E, e parando pra pensar, né, nessa reflexão de às vezes acabou, isso acontece muito com o emprego, né? sim. Às vezes você já tá frustrado e você começa a refletir, e eu acho que essa reflexão ela tem que acontecer com uma certa frequência, até pra gente se balizar, pra saber se tá seguindo os caminhos que fazem sentido na nossa vida, se fazem sentido pra jornada. Evoluir mesmo, né? Exatamente. Que é o. Que é assim, pensar, tá, esse emprego faz sentido pra mim? Faz sentido com a vida que eu quero construir pra mim? A forma como as coisas estão, é, tem uma solução? Eu consigo conversar? Eu consigo resolver? Ou isso daqui já é inegociável? Isso daqui já é eu que tenho que mudar mesmo de lugar, de espaço? Então, assim, e emprego é uma coisa que mexe, né? Mexe com a sua capacidade, com a sua autoestima profissional, intelectual. Então, de entender se aquilo é o fim ou não. Claro que a minha sugestão sempre, caso você esteja passando por alguma situação onde você não consegue mudar os objetos, pessoas, no caso, que estão afetando sua experiência profissional, cara, sai do emprego, assim, muda de emprego. Não tô falando pra você já mudar de cara, mas vai atrás de algo que faça mais sentido com a jornada profissional que você quer construir. Faz parte disso você entender que, pô, chegou ao fim. Às vezes, assim, muitas entrevistas, às vezes quando tava fazendo com mais frequência, as pessoas perguntavam pra mim, mas por que você quer essa vaga? Ou por que que você quer sair de onde você tá? E aí é uma resposta que eu sempre dou e que faz muito sentido pra mim, que é quando eu começo a procurar outros empregos, é porque eu tô sentindo isso. Cara, eu senti que onde eu estou, da forma como eu estou e pelas impossibilidades de mudança, é, eu aprendi tudo que eu podia aprender onde eu tô. E aí chega num ponto de estagnação, assim, pra mim não compensa às vezes eu continuar ali. Eu vou continuar, assim, se eu quiser finalizar ali, é minha escada de aprendizado, ótimo. Mas se eu não quero finalizar ali, então tem que finalizar meu ciclo para poder iniciar outro que vai me proporcionar experiências que estejam de acordo, assim, com o meu desejo, com o que eu almejo, sabe? E aí, claro, entendendo os contextos também, né? Acaba que tem muita gente que tem a oportunidade de ter um sabático ou de ter um intervalo maior entre um emprego e outro, mas dentro dessa possibilidade é possível você avaliar, né? Até que ponto você consegue manter aquele emprego ali, até que ponto ele tá te levando para mais próximo de onde você quer chegar ou até que ponto não. Você realmente precisa encerrar aquele ciclo. E aí que eu acho que vem a questão do encerramento de ciclo, né? Que é ao mesmo tempo completamente desafiador em muitos níveis, em todas as esferas de um encerramento de ciclo, e libertador,
Porque sempre fica, mesmo por mais traumático que seja, né? Sempre fica, depois que você encerra um ciclo que tá bem definido, assim, vem aquela, né, de, tipo assim, nossa, era só isso que eu precisava fazer. E aí vem aquela sensação de liberdade mesmo, de tipo, tem muitas outras possibilidades pro que eu posso fazer, pro que eu posso seguir, enfim, né? E na maioria das vezes, a gente conversa muito sobre isso, eu e a Gi, inclusive. A gente fica, mas... E aí vai desabafar, né, com um amigo. Eu não sei se eu não sei se eu deveria tentar, eu não sei se eu devo esperar mais um pouco, seja no relacionamento, no emprego, enfim. Mas a verdade é que na maioria das vezes a gente já sabe, tipo, já tá dentro da gente, a gente já sabe. E tem até um tio meu que ele fala que se você tá em dúvida, é porque a resposta é não. Então, tipo, se você tá em dúvida se você deve ficar, a resposta é não, você não deve ficar. Então, acaba que a gente mesmo já sabe, mas por N fatores também, né, alguns mais complicados do que os outros, a gente acaba se forçando a estar numa situação quando na verdade já acabou. Aí a gente tá ali forçando a reviver o ciclo. Enfim. E eu acho que não acho, né? É um processo dramático que a gente sofre, mas e se alinha um pouco que a gente discutiu lá no episódio sobre expectativas, que eu não lembro o número agora. Deixa eu ver, pra quem quiser escutar ele, número 6 da temporada. Que é quebra e conflito de expectativas. Gera um processo de dor mesmo, porque é uma rejeição, é o fim de uma coisa, assim, pode gerar um êxtase, mas também é um abandono de tudo que você já conhece. E, É o famoso sair da zona de conforto, né? exato, então para você desfrutar dessa coisa nova, assim, gera medo, gera angústia, gera frustração, gera quebra de expectativa. Às vezes você vai começar a fazer outra coisa e não era bem o que você estava pensando, né? Então, por exemplo, quando as pessoas se aposentam, às vezes elas têm uma expectativa de que a vida vai ser linda. E às vezes não é, e às vezes tem uma quebra de expectativa em relação ao que acontecia antes, a rotina que tinha antes. Então, é um processo doloroso, assim, não encerrar algo não é. Pode ser leve, mas é sofrido, assim, botar você disse, né, botar uma pedra em cima, até meio fúnebre, né, falar isso, assim, botar uma pedra em cima de algo. Mas é você entender, olha, eu pude chegar até aqui. Às vezes eu dei o meu possível, o meu impossível e tal, é onde eu pude chegar. E às vezes é mais gentil com todo mundo, com você, com os seus relacionamentos, com seus gestores. Isso aí, tem uma conversa franca, assim. Eu acho que tem uma beleza, assim, de você ser muito franco com você e com as pessoas sobre, cara, isso daqui pra mim não vai fazer sentido. Ainda mais acho que tem muitas pessoas que têm esse conflito. Poxa, tem uma coisa que você faz profissionalmente que você é muito bom. Sim. Porra, você manda benzão. Mas é o que você quer pra você? Não é, então não é porque você é bom que você vai, às vezes vai continuar ali. Porque não vai fazer sentido pra você. Vai valer a pena? Às vezes não. Eu acho que a gente tem que estabelecer nossas prioridades muito bem para que a gente consiga, como você falou, né, se conhecer e seguir. Mas voltando na questão de pequenos ciclos também, né? Eu acho que é muito importante a gente, inclusive, celebrar de certa forma ou até tornar mais concreto, né, o encerramento de ciclos. Por exemplo, um aniversário é o encerramento de um ciclo. Você está deixando uma fase, o seu eu anterior, né, para construir o seu eu futuro. E até a minha psicóloga fala que tudo que a gente é hoje, não, tudo que a gente viveu no passado é um ensaio para quem a gente é hoje. Então a gente precisa, profundo, né? Ah, achei poético. Então a gente não pode querer desvincular, tipo, eu odeio ter vivido, sei lá, aquele término. Eu odeio o fato de que eu fui demitida de tal emprego, né? Então a gente tem que entender que muitas vezes aquilo foi necessário, foi um ensaio para ser quem você é hoje, para que você tenha consciência de que você não quer viver aquilo de novo, que você não quer se relacionar com determinado tipo de pessoa, que você não quer ir para determinado tipo de oportunidade profissional, né? Então a gente precisa celebrar e acho que por isso que eu gosto tanto de aniversário, eu gosto muito, tipo, de comemorar meu aniversário, assim, sabe? E quem não gosta, eu obrigo. Tipo, eu tenho uma amiga do trabalho que eu obriguei ela ela a comemorar, né? E ela falou, não, porque aí você fica naquela, né? Tipo, mas eu não tenho dinheiro, eu
queria viajar, mas eu não vou conseguir. Mas dentro da sua possibilidade, você consegue, tipo, se organizar para poder fazer algo para celebrar aquele ciclo mesmo, né? E ano novo também, né? Que, tipo assim, é caramba, um mega de uma virada de ciclo. Claro que é algo comercial, que é algo que foi instituído pra gente, não é de fato algo, meu Deus, virou o ano, o mundo vai mudar todo automaticamente. Não é bem isso, né? Mas é entender que a gente precisa dessas etapas, né? De entender que a gente precisa comemorar esses encerramentos de ciclo. E até com coisas materiais, às vezes mesmo, né? Tem muita gente que aí, é claro, entra muitas vezes, na maioria das vezes, entra num âmbito até de saúde mental, no sentido de acumular coisas antigas, né? Roupas, tem gente que acumula embalagem, equipamento eletroeletrônico, que é um apego ao seu eu passado, querendo ou não, né? Até uma dificuldade de organização mental. Mas você desapegar dessas coisas, de roupas, de objetos que não te fazem efeito, mas também te fazem evoluir, né? Tipo, você se livra daquela energia que estava acumulada naquelas coisas que você já viveu, que ficou naqueles objetos, para viver coisas novas e consumir coisas novas, né? Não no sentido capitalista, de tipo assim, vou vender tudo e vou comprar coisas novas, 100% novas. Não, não é isso. É você entender e ressignificar as coisas e, claro, tornar cíclico até o processo de consumo também, né? De seja vendendo uma roupa sua ali, ou uma coisa sua ali, ou doando, enfim, né? Abre espaço para o novo, não é? E assim, ciclos, né? Eles são muito marcantes. O fim é muito marcante, e eu acho que o fim, como eu falei, até a gente falou, por exemplo, o fúnebre, mas marca o fim, marca o. Mas o fim marca o fim. Mas assim, marca o encerramento, assim, ele é muito. Ele tem uma energia, tipo, densa, bem densa. E eu não sei você, mas quando eu tô pra finalizar ciclos muito significativos na minha vida, muito simbólicos, ou coisas muito, enfim, grandiosas, eu normalmente costumo sonhar com momentos assim que atrapalham esse encerramento. Então, um sonho muito comum que eu tive quando eu estava terminando meu TCC, até eu me formar, cara, foi eu me formar, eu parei de ter esse sonho. Eu voltava pro ensino médio. Todo mundo, assim, cara, estudamos juntas, né? Perspectivas de novo. Mas tem estudado juntas, a gente voltava pra escola. Todo mundo voltava, Carol. Todo mundo estava terminando suas faculdades, todo mundo voltava para a escola, porque tinha alguma coisa pendente que a gente precisava fazer para poder gerar um novo currículo de ensino médio, um novo currículo não, um novo certificado de ensino médio para a gente poder tirar o de graduação. E no sonho era desesperador, eu ficava, meu Deus, eu já tô estudando outras coisas, eu sei outras coisas, eu não sei mais isso, o que que eu vou fazer? Eu entrava em desespero, eu chorava no sonho, tipo assim, eu não queria voltar, esse era o meu maior pesadelo. E aí, meu maior pesadelo acontecia no pesadelo, né? Obviamente. E aí, depois que eu me formei mesmo, então isso já encerrou o ciclo da faculdade, aí eu parei de sonhar com isso. Aí eu fiquei, ufa, tipo assim, passou agora, isso não tem mais como acontecer, ninguém vai revogar meu diploma, não. E eu acho que é muito. É o maior medo que a gente tem, talvez, né? Depois que a gente consegue se libertar daquele passado, daquilo tudo, vivenciar o fim do ciclo mesmo, de, tipo, de voltar. Não, tipo. Por isso que aquela, né? Já entrando na questão de relacionamento de novo. Tipo, não vou julgar. Vocês fazem o que vocês querem com as suas vidas, vocês sabem dos seus contextos, mas de voltar com eles, você sabe os problemas. E muito provavelmente o que você não tolerava no passado, você não vai tolerar agora. Então, tipo assim, você reviver aquilo e ficar se martirizando e não de fato encerrar um ciclo, a menos que você se proponha, não, beleza, vamos encerrar aqui, mas a partir de agora, tipo assim, vamos ser outras pessoas. Ou então, vamos dar um tempo pra gente viver outras coisas, entender se é isso mesmo e aí a gente volta. Porque senão não dá, fica a mesma coisa, fica um ciclo dentro do ciclo e volta pro início, enfim, né? Voltar com ele é uma parada que eu julgo mesmo. A não ser que tenha rolado a mudança de hábito, tal qual o filme da Sessão da Tarde. Meu irmão, assim, eu vou estar julgando, assim, pessoas que terminam e voltam. Assim, com todo carinho e respeito a todos os amigos que terminam e voltam. Mas eu tenho um julgamento, assim. Eu sei que muitas pessoas mudam, muitos casais terminam por um tempo, eles fazem novos acordos, tem amigos que já viveram isso. E passa a fazer sentido o relacionamento. Mas se você não tiver esse compromisso com a mudança. Porque tem que ter uma morte do eu passado, né? Um, uma finalização mesmo ali. Então, assim,
Mas eu acho que eu julgo mais os términos, tipo, a gente terminou, aí deu 2 dias, aí voltamos. Assim, você refletiu mesmo nesses 2 dias? Deu tempo? Ou você precisava do choque, alguma coisa assim? É tipo, parece que você tá, igual no trabalho, assim, acho que vou me demitir, ai, depois não quero não. Que, tipo assim, essas decisões, elas são definitivas, né? Enfim, é uma coisa polêmica. E é você entender que tem ciclos que precisam ser encerrados também, né? Não é porque você é, não quer ou vai se sentir mal com aquilo que entra a questão da zona de conforto, né? A gente, é claro, é muito mais fácil você estar com o ex ali porque você sabe quais são os problemas dele, vai ser muito mais previsível, vai ser um ambiente muito mais controlado, vai ser 100% dentro da sua zona de conforto. Mas o quanto você está se privando de viver outras coisas, conhecer outras pessoas que talvez se relacionem melhor com a sua atual realidade de vida, né? Então, acho que fica a reflexão aí. Sim, e aí é pensando nisso que a gente comunica a vocês que acabou essa temporada. Calma, besta, você ficar aí nessa desesperada achando que não vai ter novos. Não, gente, a gente precisa. Eu e a Carol, a gente entrou num ritmo bem intenso, assim, de produção de conteúdo pra vocês. Poderia ser melhor? Claro, sempre pode, mas a gente já falou de foco, concentração, né? E a gente tá dando o que a gente pode, às vezes o nosso mínimo é o nosso máximo. Mas a gente agradece todo mundo que tava nessa temporada. Calma, que ainda vai ter o além de expectativas, mas é só pra dizer pra vocês que é o que imortal não morre no final. E esse episódio ainda não acabou. Então vamos agora para o além de expectativas. Além de expectativas, o que você criou, aquele momento do episódio que, junto com esse barulho de obra, o inferno, a gente traz dicas, sugestões de coisas para vocês verem, ouvirem, consumirem, se divertirem, refletirem, irens e irens. Vamos lá nessa. Você quer começar, dona Catarina? Posso começar. A minha indicação é uma série documental, uma minissérie documental da Netflix, que indiretamente ela fala sobre encerramento de ciclos também. Ela fala sobre a história real, né, no documentário, de um aplicativo, na verdade um site na época que eu acho que é o Ashley Madison, que ele é um aplicativo, tipo um Tinder para casados. Você é casado, eu sou casado, nós vamos nos encontrar dentro desse aplicativo. E aí nenhum de nós dois tem interesse que vaze essa informação, então vai ficar ali entre nós mesmos. Só que veio um hacker, que não se sabe até hoje quem foi, se foi alguém de dentro da empresa, marido ou mulher de alguém que estava lá também nessas coisas, e vazou todos os dados do aplicativo. E aí simplesmente tinham influencers religiosos no aplicativo, tinham líderes de governo no aplicativo, então virou uma coisa imensa, assim. E aí conta muito sobre isso. E aí, claro, tem exceções, né, de casais que viviam aparentemente felizes ali no relacionamento, mas um dos dois estava dentro do aplicativo e outros não, que o relacionamento já tinha acabado, né, tipo assim, informalmente, os dois sabiam que não estava legal, mas um dos dois ali quis encerrar de uma outra forma, né? Sem o conhecimento do outro. Então é muito bom pra poder a gente entender também a complexidade da relação humana. Não, tô chocado passando, menina. Gente. Ai. Mas será que tinha alguém que entrava só pra descobrir se o esposa tava lá? Eu acredito que sim, não foi muita abordagem do documentário, eles focaram muito mais em falar mesmo os motivos pelos quais as pessoas iam, né? Não que seja justificável também, mas enfim, e aí, claro, numa perspectiva muito mais masculina, tinha muito mais homens, né, dentro do aplicativo do que mulheres, mas não fala muito sobre isso, né, de tipo assim, de descobrir o outro, enfim. Doideira. A minha indicação é um livro que é muito gracinha, que chama Os Dois Morrem no Final. É um livro que você já começa com a certeza do fim, né? Que o fim ele é inevitável, você cria esperanças, mas, gente, o spoiler tá na capa, os dois morrem no final. Mas é o livro que fala sobre como a gente escolhe viver o nosso último dia, que cada dia pode ser o último, mas é a história de os meninos que vivem numa sociedade em que você sabe o dia e a hora que você vai morrer. E você é avisado no dia que você vai morrer aquele dia.
A hora não é exata, mas você sabe que dia você vai morrer. Da meia-noite falam, liga uma central pra você e fala, olha, você vai morrer hoje. E é doido porque as pessoas elas tentam viver ao máximo aquele dia e ao mesmo tempo elas tentam fugir da morte. Só que a morte é inevitável, porque os dois morrem no final. E o fim é inevitável, se você, né, o fim, as coisas findam, isso é fato. Então, uma coisa que a gente pode ter certeza nessa vida é que os dois morrem no final. Nós também, em algum momento, né? Mas é isso, assim. É um livro que mexe com a gente. Ele tem um recurso que eu gosto muito, que é quando tem mais de um narrador. Eu também gosto demais, assim, quando descreve. Fica mais dinâmico, né? A visão de um, a visão de outro, enfim. Eu amo. Eu poderia fazer uma seleção de livros só que tem. Geralmente, meus livros favoritos têm esse recurso, assim, de ter dois narradores. Enfim. É um livro ótimo. É um livro que você pode ficar lendo até a gente voltar. Mês que vem. Mês que vem, não. É mês que vem. A gente espera voltar de uma forma, iniciar uma nova temporada de uma forma legal, interessante. Então, assim, aproveite esse momento para deixar aqui embaixo para nós coisas que vocês acharam legal, coisas que vocês não acharam tão legais. Claro que tudo com muita gentileza e educação, obviamente. E a gente se vê na próxima temporada. É isso, o episódio foi um pouquinho mais longuinho, mas porque realmente a gente precisava se despedir desse ciclo do mais um, né? Mas vem aí uma nova temporada com todas as sugestões que a gente já ouviu, inclusive, né? Muita gente foi muito querida de falar pra gente de sugestões de gravação, enfim, de tanto visual quanto do nosso conteúdo mesmo, e é muito válido a contribuição de vocês. E esperamos voltar ainda melhores no nosso novo ciclo. Fiquem acompanhando as nossas redes sociais, @mais1o podcast, tanto no TikTok quanto no Instagram, para poder ver tudo, né, o que a gente vai soltar por aí. E vocês não vão ficar órfãos de conteúdo também. A gente pretende se organizar para que enquanto a gente não lançar episódios, a gente tenha conteúdos também. E é isso. Então é isso, meus anjos. Um beijo. Beijo. Até a próxima temporada. É. Mais um o podcast.